Nossa, eu tive experiência boa demais. Eu tava orando pela Vanessa e Deus falou algo muito forte no meu coração quando eu tava orando por ela. Falou tanto para mim, mas ele me trouxe palavras de. Eu pensei em mandar um áudio para ela. Eu falei, não, vou mandar um áudio, não. Quando a gente reunir, eu vou compartilhar. Que a gente já vai ter terminado. O meu jejum ainda não terminou, porque eu estou em um jejum de 40 dias antes dos 7 dias, um pouquinho antes dos 7 dias. O meu jejum de 40 dias vai acabar um pouquinho depois do nosso próximo jejum do devocional. Então eu já emendei tudo. E esse jejum, pela causa da Vanessa, eu coloquei ele na minha lista. E ele vai ficar até no final do próximo, até dia 10 ou 11 do próximo mês, mais ou menos, que é quando termina o meu jejum de 40 dias e também o jejum de 7 dias do nosso devocional. E eu orei e eu falava assim, Deus, o que o Senhor tem para a vida dela? E colocou algo muito forte no meu coração, que princípios estavam sendo estabelecidos para que quando as portas fossem abertas, você não tropeçasse. Clareza está sendo estabelecida para você, isso foi muito claro para mim. Clareza está sendo estabelecida para você, para que quando a sua jornada comece de uma forma progressiva, você consiga enxergar as pedras no caminho e não caia por coisas pequenas ou por distrações ou por coisas que venham a tentar te paralisar. Então, foi a palavra que veio muito forte no meu coração, portas abertas, isso ficou me martelando. E eu permaneço em jejum, e conforme for, a partir de hoje, aquilo que Deus for colocando no meu coração como apontamento, eu vou compartilhando o áudio com você lá no WhatsApp. Mas foi uma experiência maravilhosa, irmão. Eu vou te falar um negócio, até aqui tem sido maravilhoso, tem sido maravilhosa essa jornada, diferencial mesmo. E se brincar, eu quero compartilhar isso de novo no nosso próximo jejum. Porque eu veja, a Michelle conhece um pouco mais a Joyce. Então você conhece mais a pessoa que você está caminhando. E algumas outras pessoas entraram agora também, e aí elas podem participar, conhecer um pouco mais. E é tão bom quando você ora, jejuma intencionalmente por alguém, você sabe a vida daquela pessoa, você conhece aquela pessoa, você ora diferente, irmão, você ora com algo a mais. E existe um peso a mais para aquilo que você está fazendo, parece que tem algo diferente. Na Vanessa a gente já conhece há um certo tempo, mas quando a gente ora assim, Deus, ela já passou por isso, já passou por aquilo, eu sei, pai. Então, existe uma intencionalidade maior. Eu acho que o nível de intercessão, ele dá um upgrade, e eu fico muito feliz que vocês cresceram. Eu fico muito feliz. Eu acho que até aqui, assim, pelo menos para mim, já valeu tudo, todo o esforço, todo o planejamento, já valeu tudo até aqui. Olha que a gente nem terminou, ainda tem muita coisa para a gente ver ainda, é só o começo. E outra observação muito importante para não perder o fio da meada, gente, escuta o que eu vou falar, isso é profético, escuta o que eu vou falar para vocês. Mulheres, aproveitem a Andréia, aproveitem. Hoje vocês têm acesso a ela de graça. Escuta isso que eu estou te falando. Um dia vocês vão ter que pagar para falar com ela. Porque vai chegar um tempo que o ministério dela vai crescer, ela vai alcançar muitas mulheres, e vocês têm ela aqui disponível para trocar uma ideia, para aprender, para compartilhar aquilo que ela carrega. E o Júnior de igual forma, porque o ministério desses dois eu acredito demais, assim, demais, que vai chegar um tempo que, poxa, eu podia tanto ter trocado ideia com essa mulher e não troquei ideia com ela. Como é que pode? Meu Deus, irmão. Tem um amigo da outra igreja, ele é lá de Imperatriz, Maranhão. Falou assim, e aí, Glauberson, beleza, cara? Como é que você tá, mano? Eu falei, tô bem. Irmão, essa mensagem deve foi umas 2 semanas atrás. Tô bem, cara. Como é que você tá? Tá tudo bem, beleza? Então, cara, eu vi que você tá com a mentoria e tal, muito massa, irmão. Que massa, cara. Queria muito participar. Eu digo, que bom, cara, vai ser muito bom te receber na mentoria. Deixa eu te mandar o link aqui da tua inscrição. E aí ele falou assim, não, Glaucio, não, cara, aqui é parceiro, nós é brother. E eu falei assim, peraí, mano, tem alguma coisa, você tá confundindo alguma coisa. Porque eu lembro
que quando quando eu era pastor da juventude daí, quando eu estava liderando os jovens daí, eu lembro que você não queria nada comigo, não faltava os encontros, tudo. Eu lembro que você não queria nada com nada. Eu sentava e digo, cara, vamos conversar, vamos trocar ideia, eu queria te acompanhar, lembra disso? Nossa, cara, mas eu tenho uma cabeça muito peidada, eu era muito bobo e tal. Eu digo, pois é, cara. Olha lá, você teve um acompanhamento e era 1 a 1. Olha que para acompanhar 1 a 1 comigo hoje, mestre, você vai ter que correr muito, viu? Porque eu prefiro acompanhar, às vezes, 30, 40 pessoas do que uma pessoa só. Porque a comunidade, eu amo comunidade. E você teve um encontro comigo assim, para caminhar e você não quis. E o tanto que eu te mandei mensagem naquela época, o tanto que eu te liguei pra gente tomar um café, pra gente sair, e você me dava bolo toda vez. Aí agora, irmão, se você quer participar, você vai fazer como todo mundo. E isso me veio à mente agora, esse caso me veio à mente agora, quando a gente estava conversando, eu estava olhando para as fotinhas, né? E eu vi que a menina conversou com a Andréia e tudo, e eu fico, gente, aproveita porque tem pessoas que quando carregam algo da parte dos céus, que Deus chama, você perde grandes oportunidades. Tem uma mulher, uma profeta, ela é americana, chamada Demetria Stallings. Não sei se alguém já ouviu falar dessa mulher. Irmão, na época que ela estava começando a crescer no Brasil aqui, conhecida, eu lembro que o nosso pastor lá da igreja, ele falou, cara, a gente precisa colar nessa mulher. E trouxe ela na época que era, assim, era muito fácil ter agenda com ela, era muito fácil porque pouquíssimas pessoas conheciam ela. Então ela veio, entregou tudo, foi muito honrada, ela já veio aqui 3 vezes. E agora ela já não tem mais agenda. Então, se outra pessoa quiser agora conversar com ela, ou trazer ela para uma conferência, é muito difícil, porque a agenda dela do ano de 2024, até março de 2025, por exemplo, ela já está toda cheia. Então, agora, quando é para nós, ela abre a sessão, ela muda a data, ela cancela, porque a gente plantou algo quando ninguém estava plantando nada. Irmão, quem se antecipa governa. Então, fica uma dica minha, tá? Que amo muito vocês sabem muito bem disso. Fica uma dica minha. Aproveitem. Aproveitem. Amém? Lindos, foi incrível. Eu espero em nome de Jesus que vocês tenham crescido e cresçam mais e mais. Eu quero que quando essa jornada termine, que uma muito maior, uma muito melhor comece. Porque vocês vão olhar para trás e pensar, poxa, quem eu era antes, quem eu sou hoje. E esse livro fala justamente sobre propósito, que é o motivo pelo qual nós estamos todos juntos aqui. Quando ele fala sobre propósito, ele traz com uma narrativa, porque esse é tipo um conto, mas é um conto baseado na palavra, 100% na palavra. Vários teólogos já indicaram esse livro porque ele traz de uma forma poética a história desses 3 reis. Então você não vai encontrar ela igualmente escrita na Bíblia, mas você vai encontrar ela igualmente contextualizada na Bíblia. Esse livro é um livro muito bom, usado por grandes teólogos, e fala muito sobre propósito, principalmente sobre o começo dele. Você percebe que no começo desse livro, Davi começa a ser perseguido por Saul, e nesse momento o Saul arremessa lança em direção a ele, tentando matá-lo. Nesse ponto, irmão, isso é muito, espiritualmente falando, é um apontamento muito grande para quem quer ver um propósito, porque pode ter certeza que a partir do momento que você se levantar para ver algo dos céus, você vai sofrer ataques. Você vai sofrer ataques. E a partir do momento que você sofre ataques, a questão é como você vai lidar com os ataques que você sofre. Quando a lança é arremessada, Davi se esquiva, mas ele não revida. Então, guarde isso no seu coração, já traga isso como uma prática para você. Pastor, eu quero viver um propósito, eu irei viver um propósito, pois comece do ponto em que, a partir do momento que os ataques vierem, não revide. Aprenda a se esquivar e guardar o seu coração. Aprenda a se esquivar e guardar os seus pontos vitais. Porque é no momento que nós estamos passando por uma transição, é no momento que nós estamos passando por uma mudança de temporada que nós nos tornamos vulneráveis. Eu já falei e falo isso inúmeras vezes para que vocês nunca esqueçam que no momento de transição existe uma vulnerabilidade muito grande. Você está incerto de muitas coisas, está com medo muitas vezes de muitas coisas, está inseguro de muitas decisões. É um momento de muita vulnerabilidade, que muitas vozes estão falando na tua mente, principalmente as vozes da insegurança.
as vozes dos teus medos, as vozes, às vezes, da tua falta de talento, as vozes de pessoas que você conhece. Então, essa mudança de transição ela é muito complicada. Se eu não tenho um coração intencional para perceber que Deus está mudando algo na minha vida, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro daquilo que eu estou vendo hoje. Eu estou em um momento de transição da minha vida. E esse foi um dos motivos pelos quais eu compartilhei com a Vanessa, e é interessante que eu compartilhei com ela aquilo que só eu, minha esposa e Deus sabe. Então, outras pessoas, muito pouquíssimas pessoas sabem disso mesmo. E eu compartilhei porque eu percebi que Deus estava me movendo, Deus está me movendo. Então, quando Deus nos move, Ele não nos move de uma hora para outra. Não, irmão, quem trabalha apressado é o homem. Deus não trabalha apressado, porque o apressado uma hora ou outra se perde por causa da pressa. Mas Deus se move. Deus se move a todo momento. E se eu não percebo a estação que eu estou, eu não consigo perceber se estou ou não vulnerável. Então, se eu não percebesse que eu estou em um momento de transição da minha vida, de mudança de temporada, eu não estava sendo mais intencional ainda para silenciar algumas vozes que estão surgindo, que não surgiam antes, vozes que começam a falar mais alto quando você sai dessa zona de conforto, quando você tem tudo controlado na sua vida, e aí Deus começa a te mover e tira das tuas mãos o controle de algumas coisas, algumas vozes começam a falar mais alto, e se eu não percebo, não, peraí, o que está acontecendo? Deixa eu discernir o tempo que eu estou passando. O sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Então, deixa eu discernir em que temporada eu estou vivendo. Deixa eu discernir em que época que eu estou espiritualmente falando. O que Deus está fazendo na minha vida? Ele está me movendo para que lado? O vento está indo para onde? A partir do momento que você começa a discernir, poxa, Deus está me movendo. Então deixa eu ser intencional. Deixa eu orar. Deixa eu jejuar. Deixa eu começar a silenciar vozes de medo. Deixa eu começar a perceber pequenas movimentações, porque às vezes pequenas movimentações são grandes apontamentos. Então, às vezes tem gente que passa por um momento de transição e não transiciona. Eu vou te dar um exemplo. É como se você estivesse se você está no aeroporto, pronto para pegar o teu voo. Só que às vezes você está distraído, o voo vai e você fica. Então, a transição acontece, mas você está numa temporada que você já deveria sair dela. É por isso que tem gente que às vezes se sente perdido, não tem a noção de propósito, não tem clareza do propósito que ela precisa fazer, ela não identifica a temporada que ela está vivendo, ela não sabe o que ela precisa fazer na época que ela está vivendo, porque primeiro você identifica a temporada que você vive, depois você ora para discernir o que você tem que fazer nela. Então, tão importante quanto descobrir a temporada que eu estou vivendo é saber o que eu preciso fazer nessa temporada. Se eu estou num momento de transição, eu preciso ter cuidado com as decisões permanentes. Olha que forte isso. Se eu estou passando por um momento de transição na minha vida, eu preciso ter cuidado com as minhas decisões permanentes. Um exemplo, nós estávamos em vista a construir uma casa, né? Um sonho que a gente tem é construir uma casinha para a gente. Mas como eu estou em um momento de transição da minha vida, eu falei, Luciano, não vamos tomar decisões permanentes em tempos passageiros. Não vamos tomar decisões que vão nos trazer consequências a longo prazo, quando eu percebo que eu estou em um momento de transição. Nós íamos trocar de carro, eu ia dar um carro melhor para ela, que ela está precisando. Eu gosto sempre que ela fique... Lá em casa, ela sempre fica com o melhor carro, e aí eu pego o carro dela e dou um outro melhor para ela. Quando a gente sai junto, mas eu gosto de dar o melhor carro para ela. E aí, falo, não vamos trocar de carro, vamos ficar de boa. Não vamos buscar construir a nossa casinha agora. Vamos ficar de boa. Vamos aguardar. Vamos esperar em Deus. Porque agora o nosso discernimento é saber o que precisamos fazer na temporada que estamos vivendo. Então, é isso que a gente começa a discernir o tempo que nós estamos passando hoje. Davi estava sendo treinado pelo Senhor. Mas ele não sabia disso, porque Deus não o chamou para um treinamento. Deus o chamou para um trono. Só que a caminhada de onde ele estava ao trono durou muitos anos. E começou a perseguição pela vida de Saul, que começou a perceber que nele havia uma graça que Saul havia perdido. Como é que alguém inferior a mim tem algo que eu não consigo ter? Então, a tua verdade vai revelar a mentira de muitas pessoas. A sua segurança vai revelar a insegurança de muitas pessoas. A clareza do seu propósito vai revelar
quantas pessoas estão perdidas perto de você. Irmão, quando Deus começa a estabelecer um propósito muito claro na tua vida, você começa a discernir pessoas que estão perdidas ao redor da sua vida também. Quando você tem uma clareza de uma família constituída por Deus, uma família que realmente foi assim estruturada pelo Senhor, você consegue identificar, conversando com algum ou outro, problemas familiares como podem ser resolvidos. Por quê? Porque você já foi muito bem edificado, e já existe clareza nos teus olhos espirituais, você já consegue enxergar pela fé, pelo lado dos princípios, você já consegue discernir. Então você senta com a pessoa e identifica o problema dela. O problema é que a questão é que muitas pessoas hoje em dia estão tentando, um cego tentando ajudar o outro, é um mais perdido do que o outro tentando ajudar o outro. Isso não existe, irmão. As pessoas hoje elas querem, às vezes, ajudar de uma forma que elas nem conseguem se ajudar. Então eu sempre falo para todo mundo, olha, antes de você tentar fazer algo por alguém, faça por você. Por isso que quando você está num avião, que se porventura houver alguma turbulência e o avião tiver prestes a cair, coloque primeiro a máscara em você para que depois você coloque em outra pessoa. Porque não existe o fato de você morrer tentando ajudar alguém. Significa que você não estava bem. Então, Davi está sendo edificado pelo Senhor. E olha que legal isso. A primeira coisa que Deus dá para ele é perseguição. Então, já prepara o teu coração, já prepara o teu psicológico, já prepara as tuas emoções, já prepara a tua mente, já prepara tudo, já fica ligado. Porque você vai sofrer perseguições. Você vai sofrer alguma crítica, você vai sofrer algum atentado do mundo das trevas contra você. Você vai se tornar um alvo. Então, se antecipe. Já guarde as suas emoções. Se você vê que tem alguma coisa tentando desestabilizar você, opa, pera, deixa eu discernir que ambiente que eu tô. Eu estava num culto numa igreja, e eu estava com um amigo muito precioso, muito querido, um cara que tem um discernimento espiritual monstruoso, monstruoso. Nós estávamos no culto, nessa igreja, e nosso mover assim, visualmente falando, era lindo, todo mundo gritando e tal, e tal, e tal. E aquela. Cara, o louvor tá legal. Assim, tecnicamente falando, o cara canta bem. O povo da iluminação, tudo muito bonito. Esteticamente, estava tudo lindo. Olhei pra ele e falei assim, mano, não tem alguma coisa errada aqui, irmão? Falou, tem. Não tem adoração aqui. Aqui tem música, mas não tem adoração. Falei, cara, é verdade. Quando a gente começou a olhar de uma perspectiva mais espiritual, a mesma coisa que eu tive no meu coração, ele teve no dele. A gente estava olhando para a pessoa que estava cantando, o rapaz estava cantando, ele estava forçando uma adoração. Então, irmão, a adoração você não força, você gera. Não é como que você faz força numa academia para poder crescer o músculo, não. Adoração é o que você gera dentro. Por exemplo, uma mulher não faz força para gerar um filho, ela simplesmente gera. É diferente quando eu vou na academia, eu forço o meu bíceps para crescer. Estou forçando ele, mas o bicho é preguiçoso. Mas a atmosfera profética, você não força ela, você gera ela. Então, quando a gente começa a ter esse discernimento de ambiente, você para de forçar as coisas espirituais e começa a gerar cada uma delas. Porque o mundo espiritual, ele não se move pela força. Ele se move pela unção, pela fé, pela presença de Deus. Então, se eu tenho discernimento do que da atmosfera que eu quero gerar, daquilo que eu quero fazer, se eu tenho clareza disso, eu também tenho clareza de como eu farei. Se eu vou jogar bola, eu vou colocar uma chuteira. Se eu for jogar basquete, eu vou colocar uma basqueteira, né? Que é um sapato próprio para que eu pule alto e não machuque o meu calcanhar, o meu tornozelo aqui. Então, se eu sei que jogo que vai ser, eu sei o que é que eu vou calçar. Você tá entendendo? Se eu sei o que eu estou buscando, eu sei quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Da mesma forma, a palavra nos ensina. Os seus verdadeiros inimigos são principados e potestades. As tuas armas são espirituais. Então, nós estávamos no culto e estava aquele mover esteticamente lindo, mas espiritualmente estava silêncio. Os céus não estavam respondendo. Eu falei assim, cara, e agora? Ele falou, não, relaxa. O preletor de hoje eu conheço, o cara é muito bom.
O cara é muito bom. Irmão, ele subiu, o preletor subiu, olhou para o pessoal da banda. Parecia que ele tinha conversado com a gente. E o cara tá sentado lá do outro lado da igreja. Ele subiu, e aí agradeceu, gente, obrigado pelo louvor, Deus abençoe. Ele foi convidado, foi apresentado e tudo. Esse é fulano de tal, né? Todo esse protocolo. Aí depois ele olhou para a banda. Obrigado, mano. Aí ele apontou pro o cara que toca violão. Né? Não foi nem pro tecladista, não. Foi o cara que toca violão. Você pode me ajudar a pregar? Aí o rapaz ficou assim meio pensando, porque quem geralmente faz o fundo é o rapaz do teclado, né? Ele, não, toca você. Você me ajuda? Faz um solo no violão e tá tudo bem. Tá ótimo. Irmão, assim que esse menino começou a tocar, ele fechou os olhos e começou a falar palavras tão simples. Ele falou assim, pai, a atmosfera é sua, Senhor. Se move nesse lugar. Irmão, existe um peso, veio na hora, os céus respondem. Só de lembrar o arrepio todinho. Veio um peso de unção na hora. Que eu olhei pro meu amigo e falei assim, agora o céu tá descendo, irmão. Agora você vai ver nego chorando aí no chão. Agora você vai ver a presença de Deus. Só tinha ele e o violão. E ele só falava assim, ó, move Espírito Santo. Como um vento. Irmão, ele não estava gritando, ele não estava jogando coisa nos outros, ele não estava nada, ele não estava nem falando em línguas, ele só estava falando, move Espírito Santo de Deus. E o meninozinho com o violão atrás. E vinha aquela unção assim. Você via que, espiritualmente falando, agora a adoração começou. Não tinha música, mas tinha adoração. E aí, nesse momento, eu conversei com esse meu amigo, falando com ele, falei, cara, olha o que é o discernimento espiritual. Que às vezes você passa por atmosfera, você passa por lugares, você passa por estações e não percebe o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque a palavra fala que tudo aquilo que veio tudo aquilo que nós temos aqui no mundo natural veio do mundo espiritual. Então, se eu consigo discernir o que está acontecendo no mundo espiritual, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui no mundo natural. Do contrário, às vezes eu posso ver o que está no mundo natural, mas eu não tenho discernimento do mundo espiritual. Então, eu conversando com ele, falei, cara, olha a importância que é você ter um discernimento e você saber guiar as pessoas para realmente fluir numa presença, para que realmente o apontamento que for dado traga frutos. Por exemplo, Deus colocou algo muito forte de, cara, vamos jejuar uns pelos outros? Então, quantos testemunhos, eu tenho certeza que aqueles que jejuaram mesmo, que se colocaram nesse projeto como vocês, nesse propósito, eu tenho certeza que Deus falou o coração. E eu posso te falar um negócio? Vai falar ainda mais. Eu tenho certeza, irmão. Porque quando a gente está debaixo de um apontamento, debaixo do fluir do Espírito Santo, as coisas começam a acontecer de forma extraordinária. Então, guarde isso. Quando Davi começou a viver esse propósito, ele começou a ser perseguido. Você guarda isso no seu coração. Depois dessa perseguição de Saul, tem tanta coisa para falar sobre essa história, mas tanta. Mas eu vou tentar trazer para vocês aqui o mais importante. Depois dessa perseguição de Saul, Davi trouxe algo muito importante para uma caminhada com propósito, que nós já trabalhamos aqui, chamada honra. Honra. O que Davi honrou? Davi honrou não apenas o Saul, mas Davi honrou a escolha de Deus. Quando a gente falou sobre honra, se tiver alguém aqui que nunca nos acompanhou ao vivo, está nos acompanhando aqui pela primeira vez, ou está assistindo pela primeira vez, assista os nossos encontros passados. Vale a pena cada um deles. Quando Davi estava honrando Saul, não matando, ele não estava honrando a pessoa de Saul apenas. Ele estava honrando a escolha de Deus. E essa é a verdadeira honra que nós devemos carregar no caminhar de propósito. Carregar a honra pelas escolhas de Deus. Porque às vezes a escolha de Deus é uma pessoa que eu reprovo. Às vezes a escolha de Deus é um caminho que eu não escolheria para mim. Às vezes a escolha de Deus é me mandar para um lugar que eu nunca imaginei ir. Às vezes a escolha de Deus é pedir para que eu entregue aquilo que eu sempre quis. Assim como ele fez com Abraão. Então, Abraão honrou a escolha de Deus. Às vezes a escolha de Deus é uma situação adversa que eu preciso passar para aprender alguma coisa. Então, quando eu honro a escolha de Deus, eu valorizo tudo aquilo que ele traz para a minha vida, como ensinamento, como bênção, ou como negativa da parte dele para comigo, para me proteger de alguma coisa. Mas eu honro a escolha de Deus, por mais que eu não concorde no ser que ele resolveu ungir.
Irmão, eu não concordo com milhares de pastores, mas é muito mesmo. Muitos que se colocam aí com uma teologia de extremos, que você pode fazer todas as coisas, que você é igual a Cristo. Não, nós somos semelhantes. Sabe, um filho é semelhante ao pai, ele não é igual ao pai. Ele é semelhante, ele parece. Você olha e fala assim, rapaz, tem traço. Parece mesmo assim, a orelha, o nariz. Nem chove, nem faz sol, só venta, né, o nariz. Parece, tem assim, tem um jeitinho. Mas não é igual. Mas tem gente que abre a boca e diz que nós somos iguais a Cristo. Gente, isso é uma heresia das braba. Vai de tobogã, assim, ó, falar com o lado B. O que é que eu quero dizer com isso para vocês? Que quando nós estamos alinhados com aquilo que é do Senhor, nós honramos as escolhas de Deus, por mais que nos custe tudo. E Davi estava honrando, sendo humilde. Porque não tem como, irmão, você honrar se você não for humilde. Davi honrou a escolha de Deus, honrou Saul, depois até pediu perdão para ele, mostrou para ele naquela caverna que se ele quisesse ter matado Saul, ele tinha. Mas ele não fez. Depois ele pediu perdão. Naquele momento, Saul olhou para ele e disse, não, beleza, agora eu acredito em você. Passou um tempo, já estava perseguindo o menino de novo. Irmão, a perseguição de Saul para com Davi forjou o caráter dele. Porque tem horas que Deus te coloca numa batalha para te ensinar a lutar. E tem horas que Deus te coloca numa perseguição para te ensinar a permanecer. Guarda isso. Tem horas que Deus te coloca numa batalha para você aprender a lutar. E tem horas que Deus te coloca numa perseguição para que você aprenda a permanecer. Porque às vezes a perseguição não é para que você lute contra quem te persegue. É para você permanecer independente da perseguição. É forte isso, né? Porque às vezes você vai batalhar, irmão. Você vai colocar o joelho no chão, vai orar, vai lutar, vai batalhar mesmo. E tem horas que você vai permanecer. Senhor, eu estou sendo perseguido. Minha graça te basta. Senhor, eu tenho um espinho na carne. Minha graça te basta. Senhor, as coisas não estão fáceis. Minha graça te basta. Ou seja, é o bastante. Você tem tudo. Não há nenhum motivo para que você venha a sair do lugar que eu te coloquei. Você tem tudo para ficar. Então, o que é que Deus estava gerando no coração de Davi? Permaneça, Davi. Permaneça. Porque um trono é um lugar que um rei precisa aprender a lutar, mas também precisa aprender a permanecer. E você só entende isso quando o terceiro rei aparece, que é a figura de Absalão. Quando Absalão aparece, alguns pronunciam Abisalão com Z, outros pronunciam Absalão, né? Tem uma... Enfim. Quando esse terceiro rei chega, que é justamente filho de Davi, a primeira coisa que acontece é, se porventura eu fosse o rei, ele ficava na porta do palácio, conversando com aquelas pessoas que estavam insatisfeitas com o reinado de Davi. Porque, claro, nenhum rei é perfeito. Então, já guarde isso no seu coração. Você não será perfeito no seu propósito. Se alguém te cobrar a perfeição, ignore. Não reage, mas não leve para si. Por exemplo, nós estávamos aqui, cada um de vocês compartilhou de uma forma diferente. Eu não espero que vocês compartilhem de forma perfeita, não. Um compartilhamento simples, uma palavra, se foi isso que vocês conseguiram, tá tudo bem, que glória a Deus, obrigado pela participação. Vocês não estão aqui para ser perfeitos, vocês estão aqui para serem aperfeiçoados. Não é a perfeição que nós buscamos aqui, é o aperfeiçoamento, é viver um propósito. E quando Absalão estava na porta do palácio, ele ficava buscando aquelas pessoas que não estavam satisfeitas com o reinado de Davi. O que é que nos ensina isso, irmão? Todo caba que vai fazer uma revolução, que vai fazer uma divisão, ele nunca faz isso sozinho. Ele sempre se junta com mais pessoas para que a divisão aconteça da pior forma possível. Irmão, o diabo podia muito bem ir com os anjos dele tudo pro inferno, não podia? Podia deixar nós quietos, não podia aquela peste ruim? Podia deixar Adão quieto, não podia? Mas o diabo não tem lógica, irmão. Vai atentar, né? Eu vou pro inferno, mas eu vou levar o máximo que eu puder comigo. É desse jeito, irmão. A pessoa, quando ela quer trazer uma divisão, eu vou rachar tudo
e o máximo que eu puder eu vou levar comigo. É assim que uma pessoa que traz divisão age. E foi isso que Absalão começou a juntar. Pessoas insatisfeitas com o reinado de Davi. E qual é o argumento que ele utilizava? Se eu fosse o rei, se eu fosse rei, se eu fosse rei. Irmão, é muito fácil você olhar para alguém e dizer assim, se eu estivesse no lugar dele. Não. E vão falar muitos de você, sabia? Se eu estivesse no lugar do Júnior era muito fácil, porque, pô, no Canadá, né? Nossa, bom demais, friinho, beleza. É muito fácil, rapaz. Eu quero ver ele ser próspero aqui no Brasil. Irmão, eu acho que é muito mais difícil você ser próspero numa terra estranha do que numa terra natal. E outra, só Deus sabe o que eles passaram para chegar onde eles chegaram. Então eu não posso achar que no lugar deles eu faço melhor. Mas muitos acharão que no seu lugar farão melhor do que você. Muitos acham que no meu lugar fazem devocionais melhores do que eu. É porque eu não gosto de ficar contando vantagem, nem compartilhando muita coisa, irmão, nos devocionais. Mas eu recebo muitas mensagens no direct, sim. Pastores de outras denominações, de outras igrejas, prega Bíblia, eles falam sempre para mim, prega Bíblia. Porque para eles a Bíblia é o estudo teológico, é o hebraico, é o aramaico, é o grego, é a tradução da palavra, é a raiz da palavra. Eles querem que eu complique a vida de vocês. Então, tem muitos que às vezes olham e falam assim, eu faço melhor. Pois então faça. Eu gosto muito daquilo que o Luiz Hermínio fala, se você quer mostrar que um prédio de alguém está torto, construa um reto do lado. Se você quer mostrar para alguém que o prédio dele está torto para um lado, construa um bem retinho do lado dele, que ele vai perceber, rapaz, não é que o meu tá torto, olha, do cara tá retinho. Então, se você quer mostrar que alguém está falando a mentira, comece a pregar a verdade. Você não precisa usar o outro de alvo, de flecha, para poder, de arco e flecha, para atirar na cara dele, para poder você crescer, sabe? E tem pessoas até hoje que cresceram criticando outros. E agora estão com dificuldade de se manter, porque eles criaram um ecossistema de crítica. E agora, qualquer deslize que eles fazem, a própria comunidade de crítica que ele criou ataca ele. Então são pessoas que às vezes elas não veem aquilo que elas estão criando. Por isso que sabedoria para discernir aquilo que você está vendo hoje vai permitir com que você plante aquilo que você quer colher amanhã. Então, certamente, é porque eu não gosto de falar nomes, mas eu tenho algumas pessoas, acompanhei algumas pessoas assim, não de conversar, mas tenho amigos que acompanham algumas figuras na internet aí, sentam, conversam, cara, não tá bem. O maluco começou o ministério criticando Deus e o mundo, tudo que era vídeo era criticando, 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 e agora tá tentando crescer e não tá conseguindo. Porque tudo que faz a galera critica. Mas foi a própria atmosfera que ele gerou. O que eu quero te ensinar com isso? Não se preocupe com quem está fazendo errado do seu lado. Preocupe se você está fazendo certo onde quer que você esteja. Davi continuou permanecendo ali, ó, fazendo aquilo que precisava fazer, cumprindo o chamado que foi chamado para ser, até que se tornou rei. E quando ele se tornou rei, seu próprio filho, Absalão, e até quero compartilhar um momento de insegurança aqui, está na página 79, quando ele está conversando com Abissai, que vem conversar com ele assim, decepcionado, Davi, você não deve fazer isso e tal. Porque nessas horas, irmão, quando a gente está passando por um momento crítico, o que mais aparece é a gente achando o que a gente deve fazer, né? E às vezes você vai passar por um momento de dúvida na sua vida. O que você vai fazer? Para onde é que você vai? Para onde é que você vai se mover? Nessas horas, não seja guiado por aquilo que as pessoas acham que você deve fazer. Porque todos os guerreiros de Davi na caverna disseram para ele ter matado Saul. Olha, Deus está te entregando Saul nas tuas mãos. Olha aí, rapaz, tá de mão beijada, olha aí, de costa. Rapaz, é só uma faca usada. Ele não se levanta para buscar a outra, só uma. Resolve todos os problemas da nação, teu, meu. Vai lá, rapaz, o facão tá amolado, vai lá. Larga no lombo desse caba. E às vezes o que o inimigo traz, através de pessoas próximas, são oportunidades que são, assim, maravilhosas aos olhos. Nossa, se eu consigo resolver meus problemas só com isso, consegue. Vai lá, rapaz, resolve de uma vez por todas. Mas não é assim que quem é movido pelo Espírito. O quem é movido pelo Espírito não busca o caminho mais fácil.
busco um caminho pré-estabelecido pelo Senhor. Eu não busco o caminho mais fácil. Porque o caminho do Calvário de Jesus não era o caminho mais fácil, era o caminho mais difícil. E a partir do momento que eu me coloco para viver um propósito, eu não busco um caminho mais fácil. Eu busco o caminho que Deus quer que eu esteja. E às vezes é o caminho mais difícil. E foi o que Davi escolheu. Novamente, Davi está sendo perseguido agora na qualidade de rei. Então, ele, na qualidade de servo, ele honrou. E na qualidade de rei, ele estava sendo perseguido. E aí, Abisai vem conversar com ele, questionando a ele. E ele faz a seguinte pergunta, na página 79. Olha que diálogo lindo. Faz assim. Mas o Senhor sabe que Absalão não deve ser rei, respondeu Abisai, decepcionado. Eu sei. Ninguém sabe, só Deus sabe. E ele não disse nada. Eu não lutei para ser rei. Olha que forte isso. Eu não lutei para ser rei e nem lutarei para continuar a ser. Irmão, Deus não te coloca em batalhas para você lutar por posições. Irmão, isso é muito forte, entenda isso. Deus nunca vai te colocar numa batalha para você lutar por posição nenhuma. A batalha que você trava é por um propósito maior do que a posição que você tem. É muito maior. As batalhas que eu travo não é por uma posição na internet. As batalhas que eu travo não é por uma posição na igreja. É pela noiva. É pelas ovelhas que muitas vezes estão perdidas. É por muitas pessoas que estão sem propósito, tentando buscar algo, um significado maior e não conseguem. Porque a turma, rapaz, se tivesse um tanto de mentor falando de prosperidade financeira, que tem, falando de propósito, o mundo seria completamente diferente. Porque as pessoas estão buscando uma mudança instantânea. Porque se eu tiver dinheiro agora, a minha vida muda. Muda mesmo, irmão. Se você tiver dinheiro agora, se você receber milhões agora, a sua vida muda mesmo. Mas ela vai mudar fora. Porque a mudança dentro não vem com dinheiro, irmão. A mudança dentro vem com o Espírito Santo. Então não há nenhuma outra jornada, nenhum outro caminho, que não pela palavra de Deus, que você possa mudar aquilo que está dentro de você. Você pode enriquecer do dia para a noite. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você nunca vai deixar de ser colérico. Você pode receber uma herança de um dia para o outro. Mas se você não tiver o Espírito Santo para guiar os teus passos, você vai perder o dinheiro tudo se brincar, porque não sabe tomar decisões, não sabe escolher com quem se associar, não sabe ter uma resiliência emocional, mental, não sabe se colocar na qualidade de servo, às vezes perde tudo que ganhou. Então as pessoas hoje elas buscam uma mudança rápida, porque o dinheiro ele muda, é como se fosse um anestésico da vida. Você está sentindo às vezes dor de cabeça, toma um anestésico e a dor passa. Mas às vezes tem gente que está com um problema na cabeça e fica tomando analgésico para disfarçar o problema. Mas às vezes ele só inibe o sintoma, mas ele não resolve a causa. E tem gente que acha que às vezes receber dinheiro vai resolver a causa da vida. Não, irmão, vai resolver a causa dos teus boletos. Vai resolver a causa daquilo que às vezes tu quer desfrutar como ser humano. Mas aqui dentro só existe uma palavra que resolve. Não é dinheiro. Quando tentaram comprar ministério, no Novo Testamento, você tem uma história. Aquele mago tentou comprar. E aí, quanto é que custa? Não, não está à venda não, lindão. Isso que você está tentando comprar não está à venda não. Nesse momento, irmão, a gente percebe que a gente não luta por posições. A gente luta por propósito. Se você gosta de anotar, igual a Juliana anota. Não luto por posições. Eu luto por um propósito. Você dá a vida por um propósito, por uma causa maior. Jesus não estava naquela cruz por posição. Ele estava no propósito. O que é um propósito? É algo muito maior do que você, do que a sua posição. Então, tão interessado quanto Davi para que ele se assentasse em um trono e fosse rei, era Deus, porque conhecia o coração de Davi. Então, não se tratava apenas da posição de rei. Se tratava do que Davi traria e daquilo que ele faria na qualidade de rei. Então, a minha batalha, ela precisa ser travada pelo motivo certo. Minha batalha não será travada pelo motivo errado, mas pelo motivo certo. Eu não vou, como órfão, lutar por um cargo, por um lugar. Não vou. Porque o meu pai, quando ele quiser me levantar,
Não importa quem esteja no lugar que estiver, ele me colocará lá. Irmão, o profeta foi visitar a casa de Jessé. Olha que forte isso. O profeta foi visitar a casa de Jessé. Mas eles só se assentaram para comer quando Davi havia chegado. Eles esperavam, irmão. Então aprenda isso. Não importa se. O que chegou primeiro. Tem um ditado que diz que quem chega primeiro governa. Davi chegou por último e quem governou foi ele. Então, irmão, tem coisas que às vezes a filosofia dos homens não compreende tudo. Porque aquilo que os homens acham que é sabedoria, para Deus é loucura. Deus vem para quebrar padrões. Deus vem para quebrar tudo. Existe sim um momento que quando você se antecipa, você governa. Mas existem momentos que, por mais que você chegue por último, quando Deus tem um governo para você, você vai governar, chegando primeiro ou chegando por último. Por isso, nunca tome algo como uma verdade absoluta, se não for a palavra de Deus. Porque às vezes ele te surpreende no meio do caminho. Amém? Aí ele continua. Tá vendo como esse livro é maravilhoso? Nossa, eu viajei. Eu li esse livro umas 3 vezes. Aí ele continua dizendo assim: ó, que venha Deus esta noite e tome o trono, o governo e, disse isto quase em sussurro, também tire de mim a sua unção. Eu busco a sua vontade, não o seu poder. Nossa. Irmão, quando você começar a entender o quão poder tem a vontade de Deus, você nunca mais vai pedir o poder de Deus. Meu Deus, fala nos corações, Senhor. Eu busco a sua vontade, não o seu poder. Repito, desejo a sua vontade mais do que eu desejo uma posição de liderança. Talvez ele não queira mais que eu continue onde estou. Ei, Davi, ouviu-se uma voz atrás dos 2 homens. Sim, ao mensageiro. Do que se trata? É Absalão. Ele deseja ver vossa majestade. Um momento. Deseja pedir permissão para ir a Hebrom oferecer um sacrifício. Davi disse a Abissai asperamente: o Senhor sabe o que ele realmente pretende fazer, não é? Sim. E sabe o que ele fará. Se lhe permitir que vá, sim. Davi voltou-se para o mensageiro. Diga a Absalão que irei em seguida. Davi deu uma última olhada à calma cidade, voltou-se e dirigiu-se à porta. O Senhor deixará que ele vá a Hebrom? Exigiu Abissai. Deixarei. Disse o grande rei. Sim, deixarei. Lá ele começou a fazer um peteco. Mas esse diálogo é tão forte porque ele sabia. Eu vou trazer esse miúdos para você entender. Jesus, você vai deixar Judas cuidar da bolsa de moedas? Você sabe que ele vai roubar, não sabe? Sei. Mas mesmo assim, você vai deixar ele cuidar da bolsa de moedas? Você sabe que ele é um traidor, não sabe? Sei. Mesmo assim, você vai deixar ele caminhar ao seu lado, sabendo que um dia ele vai te vender? Sim. Faz sentido? Nenhum. Faz sentido nenhum. A única coisa que faz sentido é quando nós estamos com o coração alinhado com o coração de Deus, não importa se somos servos ou se somos reis. Quem nos coloca, nos tira de uma posição, é Deus. Não importa aquilo que nós recebemos, nunca será maior do que aquilo que somos. Não importa quem tenta tirar aquilo que Deus nos deu. Se foi Deus que deu, é Deus que mantém. Oh, irmão, se você tivesse aqui, eu tava dando uma lapada em você. Eu juro que eu prego desse jeito, num grupo pequeno. De vez em quando eu dou um tapa no irmão do lado. Eu falei assim, irmão, tu recebeu não? Aí se o irmão tá meio assim, que às vezes a pessoa fica assim, ó. Ele falou, não, pastor, é porque eu tô meio em choque. Eu falei, pois é. Porque às vezes a gente luta tanto por posição, às vezes a gente luta tanto por cargos, resultados. E quando a gente está no meio de uma perseguição, Davi disse, vou continuar honrando, mesmo sendo perseguido por Saul. Vou continuar buscando a vontade de Deus, mesmo sendo perseguido por Absalão. Deixa, tá tudo bem. Eu nunca lutei por um trono. E não é agora que eu vou lutar por ele. Irmão,
Você está entendendo um lado? Aqui trouxe de uma forma mais poética, mas tudo está escrito na palavra, de outra forma. Mas ele trouxe nesse livro de uma forma tão poética, tão clara, tão vívida para o nosso coração, que quando você entende quem Deus quer que você seja, não importa aquilo que ele te dá, se alguém tenta tirar ou não, porque aquilo que ele te fez ser, quem ele te chamou para ser, sempre será maior do que o lugar que ele te chamou para estar. Guarda isso, em nome de Jesus. Pode te chamar para ser rei, mas ser um escolhido, ser filho, vai ser muito maior do que ser um rei. O reinado vai passar. Um dia ele vai se aposentar. Depois você vê na história que Davi fala assim: ah, mas será que não chegou a minha hora? O coração humilde do cara, meu Deus, que coração humilde. Será que não chegou a minha hora? Será que não é hora de passar o bastão? O cara sendo perseguido, sabendo, mas ele estava tentando ter algum argumento para colocar o filho dele que não fosse de uma forma ruim. E mesmo assim, mas percebe que uma palavra de Deus se cumpriu também na vida dele? Davi, por causa daquilo que você fez, a espada nunca mais se apartará da sua casa. Absalão pegou as concubinas de Davi, fez uma tenda diante de todo o povo, ele estuprou todas as mulheres, as concubinas de Davi. E realmente aquilo que Deus disse para ele aconteceu. A espada nunca mais se apartará da sua casa. Até hoje, irmão, Israel batalha. Até hoje Israel luta. Até hoje o povo está em guerra. Não é possível, até hoje. Mas a palavra de Deus, ela permanece, irmão. Mas mesmo assim, Davi não se colocou de vítima. Ai, estou acontecendo isso porque um dia eu errei. Um dia eu isso, um dia eu aquilo. Não, irmão. Pode até ser que você enfrente uma consequência daquilo que você tomou como decisão errada. Mas isso não te torna menos filho, sabe? Davi entendeu quem Deus era, Davi entendeu o coração que ele tinha, Davi entendeu o que ele precisava fazer. E você entenda também, porque um caminho de propósito ele vai ser muito desafiador. Ele vai ser muito chocante. Ele vai te exigir absolutamente tudo. Nesse momento, você vai perceber que quanto mais em Deus você está, mais desapegado você é. Cargo, coisas, perseguições, falas, tudo isso não te afetam como te afetavam antes. Você vai perceber, irmão, depois que você esfriar a cabeça de toda essa jornada, você vai perceber que você não se estressa mais como se estressava antes. Você já não se perde mais nas emoções como se perdia antes. Não é todo mundo que te atinge como te atingia antes. Porque agora você tem um entendimento muito claro de quem Deus é na sua vida, de quem você é para Deus, daquilo que Deus fez por você naquela cruz, através de Cristo. Você sabe. E você sabe que tem um pai, porque você não é um órfão. Amém, lindos? Fala comigo, que hoje eu falei demais. Eu disse que eu falo demais, eu disse. A gente tem que permanecer, porque é ali que ele quer revelar muito mais para você, algo para você, e te levar ao teu propósito, até onde você tem que se posicionar, e hoje eu estou entendendo o que realmente Deus está fazendo na minha vida. E eu agradeço pela essa jornada, agradeço por tudo que eu estou vivenciando, e eu creio que para testemunhar aquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida. Amém. Alguma coisa? Juliana, parabéns, viu? Parabéns. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Tudo certo? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Hoje eu estava naquela que eu tô me sentindo tão vazio que não receber me encher, sabe? Ainda bem que a André tá cheia, tá transbordando em mim. E assim, todos nós temos esse altos e baixos assim, em relação a isso. Quando a palavra de Deus diz, quando você está fraco, forte está, né? Então, é isso que nós temos que ter como base daquilo que nós buscamos. Mas pegando o gancho em questão da oração, cara, o que tá realmente vocês falando, compartilhando a questão de jejum, eu já tive várias experiências com jejum e, assim, para fortalecer vocês mesmos nesse propósito. Muitos de vocês é a primeira vez que tem essa experiência e tal, e eu nunca tive experiência tão forte com Deus na minha vida jejuando. A nossa igreja, quando estou jejuando, a nossa igreja, ela faz um jejum coletivo todo o início de ano, de 40 dias. E
eu experimentei coisas sobrenaturais. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora, porque eu creio que vocês já começaram a experimentar aquilo que Deus faz através do jejum. Então, através do jejum, eu comecei a ter experiência sobrenatural, de ser despertado de madrugada para orar, do Espírito Santo vir falar comigo como se tivesse meu ouvido, assim, me falar tudo, assim, ó. Dele me dar visão, essa visão de cura, de Deus me usar para orar por pessoas, para curar pessoas, de Deus me usar para pessoas, exemplo, uma mulher que foi visitar, veio do Brasil para aqui para visitar a nossa igreja, e ela saiu do Brasil com uma oração no coração dela e um problema pessoal dela, ninguém sabia, ela estava com expectativa no profeta da casa chegar e orar para ela ser curada, e Deus me usou para chegar nela, orar para ela e ela ser curada. E ela tinha uma perna mais curta que a outra, que era muito nítida, e a coluna dela era toda desalinhada, fora do lugar. E Deus me mostrou, Deus me deu a visão de madrugada quando eu orava a ela, eu orando por ela, chegando nela e orando pela perna esquerda dela. E Deus, o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar tanto para poder chegar nela e orar por ela, e eu meio sem graça, aquilo muito novo para mim, não, será que é coisa da minha cabeça e tal? E o Espírito Santo de Deus me incomodando, incomodando. Quando eu cheguei, criei coragem para orar por ela, ela disse, não, eu tenho a perna esquerda realmente, a perna que você está falando, ela é mais curta que a outra, e por ela ser curta, eu piso torto. Nela pisar torta, a coluna dela é toda fora do lugar. E por mais de 30 anos que ela carrega uma dor imensa na coluna, a dor forte. E nesse tempo, eu compartilhei com o nosso pastor, que é um profeta muito usado por Deus, ele falou assim, então Deus está querendo que você ore para ela ser curada. Então ele me deu orientação, e daí nós sentamos ela no dia da igreja numa cadeira, e Deus falou assim, a palavra já foi lançada, então você só dá a ordem. E eu falei, que perna, que cresça agora em nome de Jesus. Foi nítido, a igreja toda viu a perna da mulher crescendo assim, na frente de todo mundo, e a mulher gritando, porque a coluna dela estava sendo 100% alinhada. Então, isso foi uma das experiências que eu tive jejuando. Então, quando você jejua, você mata a sua carne, você fortalece o seu espírito. Então, o jejum, vocês não sabem o poder que tem o jejum. Além, para a mulher, agora eu quero falar diretamente para a mulher, porque eu vejo aqui que no nosso meio, em todos os meios, né, você vai na igreja, exemplo, nossa igreja, tem mais mulher do que homem. Porque a mulher, ela busca muito mais que o homem. Né? Eu falo assim, infelizmente, para a classe do homem, né, pastor? Isso eu sabe muito bem. E uma coisa que as mulheres têm, que vocês não têm noção do poder que vocês têm na hora de oração. A mulher é o portal espiritual dentro da sua casa. A mulher é o portal aonde as bênçãos de Deus chegam através delas. Então, se as mulheres soubessem o poder que vocês têm na oração de vocês não têm noção como que o céu se move poderosamente em favor de vocês. Entendeu? E quando nós vemos um dos nossos filhos, exemplo, que muitas mães passam por problemas com filhos, às vezes que está fora da presença de Deus, ela compartilhou em relação ao filho dela comigo, ela pediu para me estar orando para que o filho dela se achega mais a Deus, que o filho dela tenha um encontro verdadeiro com Deus. E eu orei muito, e Deus colocou muito forte no meu coração para continuar orando pelo filho dela. Então, de todos os pedidos, o que eu mais senti no coração, de fato, é ajudar ela em oração pelo filho dela. Mas nisso, o que eu quero deixar bem enfatizado é o poder que a oração que uma mãe tem, o poder da oração de uma mãe, o poder da oração de uma esposa. O céu se move de forma tremenda, vocês não têm noção. Então, quando a mulher tem convicção do poder que ela tem nas mãos, que é a oração, oi, não precisa temer nada, não. Pode temer demônio, pode vir Satanás que for, pode vir capeta que for. Oi, gente, você sorri para ele, assim, sai para lá, você não quer você. E Satanás vai atacar mais o quê? As mulheres, porque eles sabem aonde que está a fonte, né? Então, assim, a oração, gente, o jejum, de fato, se eu for contar para vocês várias experiências aqui, eu fico a noite inteira, mas rompe muita coisa. Rompe muita coisa porque realmente, verdadeiramente, Deus trabalha em cima do sacrifício, né? Muitas das vezes nós fazemos a nossa oração do acordar de manhã ali, de dormir, mas esquecemos, às vezes, de
no dia a dia ali, que a palavra de Deus, que de orar sem cessar. Orar sem cessar não precisa você estar 24 horas enjoelhado na sua cama, no seu quarto orando, não. Orar sem cessar onde que você está, a Juliana lá na floricultura dela ali, orando a Deus em pensamento, e Deus movendo através da vida dela, aí que os ataques vêm mesmo, porque Satanás levanta, porque é aquele que floresce quando Deus coloca uma pessoa no lugar para florescer, aí que Satanás quer atacar mesmo, Satanás quer usar pessoas para pisar, entendeu? Naquilo que Deus está florescendo. Então é isso, é o que o pastor acabou de falar, nós somos atacados o tempo todo em todas as áreas. Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês é isso aí, é o poder da oração da mulher, da esposa, da mulher que ora. E então, assim, a minha palavra é essa que eu tenho para poder compartilhar com vocês aqui essa noite. Nossa, eu amo flor. E eu estava até falando com a Joana outro dia, a gente saiu para dar uma caminhada aqui, e eu tinha visto uma flor, até parei para fotografar, assim, que ela estava muito linda. Ela estava entre o meio-fio do asfalto no concreto, sabe? Assim, ela conseguiu dali nascer, e depois eu vou te mandar o vídeo para você ver que eu fiz um videozinho. E ficou linda. E eu escrevi assim, eu até postei no Instagram, florescer, mas não com SC, um florescer só com S, flor e ser. Que a gente possa florescer independente das circunstâncias. Então, não desista, persista na sua oração, porque eu falei com você e repito, Deus está a ponto de te surpreender e você vai ser direcionado em espírito. Pede Ele para te direcionar em espírito, porque às vezes, pelas nossas emoções, nós vamos tomar decisões que depois a gente vai se arrepender, ou vamos tomar decisões erradas. Mas eu creio que o jejum faz a gente ficar mais sensível para receber e ter esse discernimento também para tomada de decisões, tá bom? Pastor, só um complemento rapidinho, desculpa, me perdoa, mais uma coisa que eu Certo. de compartilhar aqui, falando muita gente, todos aqui com certeza participam, está no ministério, está debaixo de uma visão, né? Nós sabemos disso. E muitas das vezes as pessoas, às vezes até no próprio trabalho também, eu estou sentindo o coração de falar isso, porque uma coisa que ficou muito forte no meu coração, uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, e a partir dessa frase mudou tudo na minha vida. Onde eu cheguei, onde eu chego, eu consigo olhar com um olhar diferente em relação à liderança. Eu ouvi uma seguinte frase que fala que visão com visão causa divisão. Então, quando eu guardei isso, cara, assim, mas por que visão com visão guarda divisão? Se eu estou de visão e eu começo a ter outra visão, aí, por exemplo, não sei quem compartilhou aqui, que parece que as pessoas se estão numa visão, aí, não, o próprio livro, não, me perdoa, mas eu não vi devocional. Eu não vi o devocional hoje não, pastor, mas eu vi. Não, eu não vi, então me perdoa. Se rolou esse devocional, me perdoa. Rolou o devocional hoje eu não tive tempo, foi corrido. Mas o que eu estou querendo dizer é isso, muitas das vezes nós não prosperamos aonde Deus nos coloca, nós ficamos perdidos, sem direção, sem saber o que fazer, nós não nos vemos avançando, nós não nos vemos prosperando. Quando eu falo prosperar, não é financeiramente, não, é espiritualmente. A financeira, ela é lá em última fileira. A financeira é a consequência de várias situações que você vai tendo para poder alcançar isso. Então, é o que eu senti no coração exatamente falar sobre isso, a questão de visão. Quando Deus nos coloca debaixo de visão e nós somos obedientes àquela visão, obedientes àquela liderança, eu falo assim, até dentro de casa, também dentro do nosso trabalho, sabe? Muitas das vezes nós não sabemos o porquê que as coisas não estão acontecendo na nossa vida em certas áreas, porque nós não conseguimos enxergar isso, porque nós estamos indo contra uma visão, uma liderança que Deus nos colocou. Então, se Deus te colocou numa liderança, se Deus te colocou numa posição, você, primeiramente, quem que é o seu líder? Né? É lógico que a palavra de Deus nos dá a resposta que nós não devemos ser submissos à liderança que vá contra princípios de Deus, né? Mas toda liderança, quando fala, é constituída por Deus em todas as áreas. Mas eu falo assim, até dentro da nossa própria casa, enquanto um casal também que seja não consegue alinhar uma visão com a outra, porque muitas das vezes é lógico que você não vai ser conivente com a visão que vai te levar para o inferno, uma visão que vai querer te levar para algo que você está vendo que não é de Deus, mas você tem que estar firme ali com a visão daquilo que Deus tem colocado no seu coração, direcionado por Deus. Então, aí que entra o poder da oração. Então, o que eu estava sentindo no coração para compartilhar isso aí, a questão da visão.
nós tomarmos cuidado para não causarmos divisão, para Deus derramar em nossas vidas aquilo que está prestes a derramar acima nós aplicamos o princípio da obediência também. Amém. Muito bom mesmo. Lindos, nós estamos aqui há mais de 2 horas. Todo mundo que começou está aqui. Vocês são incríveis, sabem disso, né? Hoje foi bom? Gostaram? Foi legal? Muito massa, né? Olha o Júnior. Ei, Júnior, os próximos 2 encontros tá com vocês, viu? É assim, nós pega... E eu vi isso muito forte. Eu tô isso que eu falei hoje, gente. Pastor, lembra do Gui? A mãozinha... Nossa, esse dia eu tava ali com ligação com ele, passei 3 horas, misericórdia. Mas foi muito bom. Amém, pastor, lindos? eu queria saber se Júnior e a patroa já pode dar um spoiler para a gente. Como será essa reunião com eles? Aí eu tem que ter um ar de surpresa, jovem mestre. Só o Espírito Santo de Deus, irmão. O Espírito Santo de Deus vai estar. Não tem um tema, nada assim que ele venha. Vamos falar sobre família. Sabe o jumento que Jesus usou? Aqui tem vai... Jesus vai usar. Rapaz, eu vou te falar, eu estarei, eu vou ligar o celular, eu já contratei o pacote de internet lá para onde eu vou, e eu contratei a internet do celular, eu quero estar lá ouvindo, eu só não vou ouvir, irmão, se a internet cair mesmo, se não tiver sinal, mas eu estarei Um dia vai ser tá bom? A patroa e um dia vai ser ele, ou vai ser sempre os dois juntos? Então, aí eu vou deixar que eles decidam aí como é que eles vão fazer o parangolê, como diz minha avó. Mas vai ser bênção, lindão. Vai ser bênção, tenho certeza. Eu também. Até eu quero não ouvir, eu quero receber também. Tô igual o Júnior hoje, eu quero receber. Amém, lindos? Ô, Juninho, ora por nós aí, moço. Amém. Olha o encontro de hoje. Nossa, hoje foi bom. Senhor Deus, graças te damos, meu Pai, por este momento precioso que estamos aqui na tua presença, ó Deus, nos alimentando mais e mais de ti, onde nós estamos, ó Deus, sendo suprido, ó Deus, com o alimento espiritual que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, ó Pai. Pai, eu creio, ó Deus, que aquilo que o Senhor começou em nosso meio, aquilo que o Senhor começou na vida de cada um aqui, meu Pai, ainda não terminou não, Senhor. O Senhor tem muito mais para derramar ainda no nosso meio. Pai, eu creio que aquilo que o Senhor está movendo no coração de cada um aqui, ó Deus, que está nesta reunião, nesta live agora, ó Deus, está simplesmente somente no começo, é a pontinha do iceberg, daquilo que o Senhor tem ainda para poder nos mostrar. Pai, que o Senhor continue nos movendo em espírito, ó Deus. Que a chama que o Senhor acendeu no coração de cada um aqui, ó Deus, que não venha se apagar. Que essa chama do Espírito, ó Deus, venha manter acesa, ó Pai. E cada dia mais, aonde essa que nós chegarmos, ó Pai, que nós possamos transbordar na vida de outra pessoa. Pai, que nós possamos manter, ó Deus, o nosso relacionamento com o Senhor em oração, ó Deus, em busca incessante da Tua palavra, em busca incessante da Tua presença, porque não há outro lugar melhor do que estar na Tua presença. Pai, continua, Deus, falando em nossos corações, traz refrigério ao coração daqueles irmãos que necessitam, Senhor, de refrigério, necessitam de renovo, necessitam de resposta. Pai, todos nós necessitamos da Tua resposta, Deus. Todos nós necessitamos da Tua presença, Deus, sobrenatural. Pai, visita-nos de forma sobrenatural. Visita, Senhor, quando os Teus servos estiverem, ó Pai, dormindo, ó Deus, que eu venha visitá-los em sonho, ó Deus, da sonho, da visão, meu Pai. Mostra o Teu propósito. E leva-nos, ó Pai, a dimensões, ó Pai, maiores, ó Pai. Leva-nos além daquilo que possamos imaginar. Pai, eu oro, ó Deus, e apresento a vida de cada um aqui nesta noite em Tuas mãos. E peço que o Senhor venha cuidar, ó Deus, de como um pai cuida de um filho, como o pai pega seu filho nos seus braços, ó Pai. Assim que o Senhor venha nos pegar, ó Pai, e venha cuidar de nós. Pai, sabendo que o Senhor está no cuidado de todas as coisas. Que possamos descansar no Senhor. Pai, que possamos descansar no Senhor, ó Pai, entregar tudo em Tuas mãos, ó Deus, mas não depois queremos tomar, Senhor, mas que possamos, de fato, ó Deus, entregar verdadeiramente em Tuas mãos todas as nossas necessidades. Continue abençoando o Teu servo Glauberson, ó Deus. Continue dando direcionamento a ele, ó Deus. Que o Senhor venha derramar, Senhor, o óleo sobre a cabeça dele, venha ungir ele com a Tua poderosa unção. Que ele continue, ó Deus, cumprindo o Teu chamado, ó Deus, aquilo que o Senhor tem designado a ele. E que o Senhor venha dar direcionamento a ele, ó Deus. Que o Senhor continue dando direcionamento a ele, aonde que o Senhor quer que ele chegue.
Pai, continue falando ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Lindos, foi incrível estar com vocês. Muito obrigado.